Tu baixa mais um pouquinho pra gente cuidar. Tá bom? Pode começar, Lu. Logo as ordens aí. É o de 5. Então, boa noite. Vou ler uma mensagem aqui como o exórdio da palestra de hoje. E o título dessa mensagem se chama Calma. Mensagem do Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, do livro Ideal Espírita. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar, seja qual for a dificuldade. Conserve a calma trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. Então, diante de qualquer situação adversa, a mensagem ela nos traz a sugestão de que o ideal é sempre tentar manter a calma. Então vamos fazer a nossa prece para dar início à palestra de hoje. Então, agradecer pelo momento de hoje que está para se iniciar, que seja uma palestra abençoada, iluminada, que todos que estejam aqui presentes que possam servir-lhes, de alguma maneira, para acalmar seus corações, para melhorar suas vidas, para que possamos ter uma melhor qualidade de vida, e poder nos transformar em trabalhadores da luz, pessoas que possam contribuir, para que esse mundo ele se torne um pouco melhor. Então que assim seja. Assim seja. Então, gente, boa noite, Primeiramente, boa noite. Então, eu fiquei hoje, responsável pela nossa conversa, de hoje. E, assim, surgiu esse tema, aflições e a vida, porque a gente está estudando na quarta-feira o livro Missionários da Luz. E esse último capítulo ele fala muito sobre a aflição, Tem uma senhora passando por uma aflição e ela é auxiliada quando sai do corpo à noite no sono, pelos mentores. E eu achei muito interessante a forma como ela foi auxiliada. Assim, uma forma que a gente compreende. Porque não adianta também, eu acho que algumas pessoas talvez não compreendam muito bem o conhecimento da doutrina espírita e que começa a ser um adorador de aflição. Como se tudo que você passasse de ruim, é bom, Eu sei que a gente sabe que tudo tem um significado. Existe a lei de causa e efeito e se você está passando por alguma coisa agora, você tem que refletir se você teve alguma coisa de envolvimento, alguma parcela que lhe cabe nesse processo. Mas a gente também não pode deixar isso amargurar os nossos corações e fazer com que a gente esqueça um grande lema da doutrina espírita, que é a caridade, o amor ao próximo. E a gente compreender que as aflições, elas devem ser acolhidas, tanto pela pessoa que passa, como para a gente que se diz espírita,
quando alguém lhe procurar, seja em casa, seja aqui na casa espírita, onde for, né? A gente acolher. Acho que tem momentos que às vezes a lição de moral não é necessária de início, né? Às vezes o momento de acolher a pessoa, de compreender, né? Como a mensagem fala, essa mensagem é excelente, que é Calma, né? O nome dela de André Luiz, através de Chico Xavier. Tem momentos, vai ter um momento, né? Então a gente realmente tem que ter calma, mas às vezes a pessoa está querendo um acolhimento. Então, primeiramente, mesmo a gente explicando aqui sobre algumas coisas, sobre aflições, não vamos também deixar o coração petrificado para não acolher as pessoas que estejam precisando. Vai chegar um momento que você conversa com a pessoa depois e ela vai compreender a parcela que lhe cabe. Para a gente, que a doutrina espírita ela tem muito de trazer para nós a nossa parte que nos cabe no processo, para nos reformarmos, nos melhorarmos a partir dela, né? Então, não esquecer que o Espiritismo ele é conhecido pelo Consolador Prometido, né? Ele é conhecido assim como esse consolo. O consolo é o quê? O conhecimento da doutrina, né? A gente fala o Espiritismo, mas na verdade é o conhecimento que liberta. O conhecimento sobre a reencarnação, o conhecimento sobre vidas anteriores, vidas que você já possa ter vivido e isso repercute na sua vida atual. Tudo isso são consolos, né? Então, por isso que o conhecimento da doutrina espírita é o Consolador Prometido, né? A gente também não vai nos caber dizer assim, para ter no peito e dizer... doutrinas que consolam a humanidade somos nós, né? Não, é o conhecimento sobre esse assunto. É isso que vai consolar e apaziguar muitas aflições de nossas vidas, né? A gente também não deve ficar acalentar a dor alheia, porque eu conheci um caso que eu até falei no estudo. Um rapaz, ele não tinha comentado no grupo espírita que eu frequentava, mas ele estava pensando em retirar sua própria vida. Só que os amigos não sabiam disso, a gente não sabia disso, mas via que ele estava um pouco necessitando de uma orientação, né? Estava um pouco perturbado mentalmente, assim, percebendo. Vamos levar na casa espírita? Vamos lá. Aí ele recebeu uma orientação de receber 10 passes. A gente sabe que assim, não vai ser o passe por si só que vai curar o processo de ninguém. Mas às vezes a pessoa que está doente é como se fosse um antibiótico, que você toma tanto tempo por a frequência, né? A posologia pela frequência. E o que aconteceu com ele? Antes de receber o passe, e ele era uma pessoa muito metódica, então quando disseram, você vai ter que receber 10 passes. Então ele recebeu os 10 passes, acabou o que ele não nos disse. Depois dos 10 passos eu me suicido. Eu vou retirar a minha vida. Mas vou receber, vou fazer o tratamento. Aí fez, né? Eu sei que no decorrer, não sei a quantidade de passos que ela tinha percorrido, ele sempre assistiu na palestra antes, a doutrina espírita viemos falar sobre a continuação da vida após a morte do corpo. Ele não tinha conhecimento que quando acabasse o corpo, acabava o sofrimento. Ela achava que quando acabasse o corpo, acabava o sofrimento. Ele não tinha conhecimento oposto, que as emoções iam com ele. Então, a partir do momento que ele começou a conhecer isso, né, falando assim, nossa, e assim, será que isso é verdade? Aí aquilo ficou na mente dele. Então, ele foi pesquisando, foi procurando um livro, uma coisa ou outra, e foi se convencendo da realidade que a vida continua. E isso foi o que fez ele manter a vida dele. Né? Foi o que ele manter a vida dele. Não, mas ele dizia, não quero sofrer, eu quero parar de sofrer. Né? Eu quero parar de sofrer. Então quer dizer que se eu acabar com minha vida, eu não vou parar de sofrer. Vai piorar? Provavelmente. Então abre-se um véu. Então é isso que eu consolo. Esse conhecimento liberta. Né? E hoje uma pessoa que conseguiu compreender, estudar, se reformar na medida do possível, obviamente, e continua encarnado, continua trabalhando, vivendo a vida, progrediu na vida dele, né? Então, a gente pode dizer, sim, que esse conhecimento da doutrina é um conhecimento que liberta, né? Nós somos
seres humanos imperfeitos. Então a gente tem que compreender isso. No Livro dos Espíritos tem a questão 100, né? A questão que fala sobre a escala espírita. A gente vai ver que tem 3 grandes ordens e dentro delas tem várias classes, né? A terceira ordem, que é onde nós estamos inseridos, ela tem 10 classes. Para que eu trago isso? Para a gente compreender o seguinte: a humildade. Por mais que você ache no momento que eu não merecia passar por isso, porque eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada, eu sou evoluído nesse aspecto, por que eu passei por isso? Por que eu passei por isso? Então, você compreenda que você está dentro de um universo onde a maioria dos espíritos, das almas encarnadas, são imperfeitas. Nós pertencemos a essa classe de espíritos imperfeitos que ainda estão no processo de evolução, em que muitas vezes nos afeiçoamos mais ao lado negativo do que ao positivo. Então, o mundo é assim. Então, se você está aqui, você não é tão diferente do mundo. Então, isso aí eu acho que já é o primeiro ponto da gente esclarecer sobre, às vezes, as aflições que nós venhamos a ter de achar que não merecemos. Eu sei que aqui ninguém está para castigar ninguém, mas que compreenda que você não está na Terra, desenvolva a humildade e a mansidão. Não é porque você tem um curso superior, que você tem uma faculdade, que você tem algo assim, que você que ache-se melhor e que não mereça passar por aquilo. Também não estou dizendo que você vai chegar lá, no seu problema, pronto, eu mereço, tem que passar por mais. Não, nem o 8, nem o 80. É você observar o que eu fiz no decorrer da minha vida. Em algum momento teve relação com a situação que eu estou vivendo? Aí tem pessoas que se desesperam quando termina um relacionamento, um casamento de anos, compreensível, essa aflição, mas aí você passa uma vida com uma parte de sua vida com uma pessoa em que muitas vezes na hora de uma refeição, uma coisa de conversar, você está lá no celular, dando mais atenção ao celular do que a pessoa. Porque a gente já trabalha bastante, a tendência é a gente trabalhar e passar muito tempo fora. Quando está em casa, aí não dá atenção, né? Quando vai sair para os lugares, de vez de sentar para comer e conversar, celular e comer. Então, às vezes, você não sabe nem com que roupa a pessoa que está com você, sua companheira ou seu companheiro, saiu, porque você nem olhou para ela ou para ele, não olhou. Aí você passa uma vida desse jeito, sem diálogo, né? Às vezes bitolado nessa história de só trabalhar, pagar boleto. Essa vida, assim, ela acaba trazendo a gente para esse lado aflorando e esquecendo de vivermos o momento atual. Aí o relacionamento vai e acaba-se. A pessoa não quer mais. Aí você vai dizer o quê? Eu não mereço, que eu sou muito bom. Eu faço feira, eu boto comida dentro de casa, eu nunca enganei minha esposa, eu nunca enganei meu esposo. Não merecia passar por isso. Então, por que você não analisar o que aconteceu? Qual foi a sua parte? Se for necessário, se tiver possibilidade, pede desculpa. Que a grande dificuldade nossa é reconhecer que erramos, até reconhecemos, mas daí a pedir uma desculpa para uma pessoa é a coisa mais difícil do mundo. Lógico, quando não é possível, né? A pessoa está ali do seu lado, pede uma desculpa, tenta melhorar. Às vezes, mas não, prefere ficar se larmuriando daquilo que aconteceu e achando que a pessoa está totalmente errada, que você é bom demais, não merecia para passar por isso. Aí eu digo, não esqueçamos que nós somos espíritos encarnados, né, almas encarnadas aqui, que estamos nas classes de espíritos imperfeitos. Então todo mundo tem sua imperfeição. Eu não consigo mudar determinadas coisas na minha vida. Já tentou? Né? Então, assim, que eu falo assim, porque as aflições da alma que nós temos, são muitas aflições, então a gente aqui elencando as principais das pessoas. Então, muitas vezes aquela pessoa está no 6º casamento e ainda acha que é o karma da pessoa ficar sozinho. Cai um problema do conhecimento mal aplicado. Bota-se um conhecimento como karma, né? Que
erradamente, algumas pessoas acham o quê? Que é o tipo um castigo. Ah, eu fui uma pessoa muito namoradeira em outra vida, então nessa vida não vou arrumar ninguém. Né? Nessa vida não vou ficar com ninguém. Não vai dar certo com ninguém. Imagine, que Deus é esse, que espiritualidade é essa que vai te trazer numa vida para tu só sofrer? Né? O que nós compreendemos na doutrina é que o aprendizado, ele é com o amor. A dor vem quando a gente não aprende com amor, mas sempre há a possibilidade de amar para a gente se melhorar. Né? Então, o que pode estar muito bem acontecendo, no lugar de você ficar culpando o karma, o universo de não estar encontrando ninguém, possa ser a sua personalidade. Né? A sua personalidade pode ser uma personalidade difícil de conviver. A gente não para pensar nisso. Né? A gente não para pensar nisso. E o que me faltou fazer? Tenta recuperar. Se não for possível também, a gente tem que ir para frente, porque nós não podemos parar a nossa encarnação. A gente encarnou, está no próprio Livro dos Espíritos, falando a nossa encarnação é para a gente se melhorar e nos aperfeiçoar. Em nenhum momento está dizendo que é para a gente sofrer. O sofrimento, é duro a gente falar essas coisas, mas o sofrimento é opcional. Mas como se eu tenho uma família, tenho tudo certo, agora o marido me deixou, eu não vou sofrer? Eu digo, não é a questão assim de diminuir a dor alheia, mas é a questão de você viver o momento. Lógico que o sentimento você vai ter, certo? Mas o que eu falo do sofrimento é de você passar por esse processo e não evoluir nada em cima dele. Não verificar nada na sua vida, o que possa ter acontecido. Se você analisou de coração aberto e viu que realmente não havia motivo da sua parte, pode acontecer. Você não tem domínio sobre a vida alheia. Se a outra pessoa não quer mais ficar com você, né? A gente não pode amarrar ninguém ao nosso lado. Né? A gente não pode amarrar companheiro nem companheira. A gente não pode amarrar filho nem filha ao nosso lado. Né? Quantas mães aí, né, sofrem quando o filho sai para outra cidade, vai viver a vida, ou casa e vai viver a vida dele, a mãe fica de morrer dentro de casa, aquele sofrimento. Por quê? É o apego que é o problema. Não é o amor, é o apego que é o problema. Né? Então, assim, são possibilidades que eu estou falando, mas a gente tem que observar o que vai se encaixando na nossa vida. Né? Nós vivemos com a expectativa que o outro... Interessante que o grande problema é que a gente às vezes vive na expectativa que o outro é um espírito puro. Já pensou isso? Porque assim, a gente, às vezes nós criamos uma expectativa em cima das pessoas que não é possível a pessoa retribuir uma expectativa dessa. Às vezes o filho espera que a mãe ou o pai seja tão maravilhoso, tão perfeito, que aí quando o pai ou a mãe apresenta um defeito moral, uma coisa assim, não, isso não pode ser não. Aí fica jogando na cara da mãe. Ou a mãe, o pai, os familiares exigirem do filho uma perfeição. O menino tira 9, por que não tirou 10? Isso mexe com a cabeça de um adolescente, principalmente adolescente. Imagina, se fosse lá, de vez você parabenizar o 9, aí vem dizer, por que não tirou 10? O que foi que faltou para o 10? O que foi que você errou? Sabe? Então, a gente exige uma perfeição achando que aquilo vai facilitar. Mas aquilo não facilita. Pode criar uma pessoa com uma necessidade de aceitação tão grande que ela quer ser perfeita. Ela começa a ser perfeita. Aí nós vamos ver o quê? Principalmente em nós mulheres, a adolescente com o tempo, ela tem a necessidade de perfeição por algum motivo e começa a desenvolver transtornos gástricos, como a bulimia, né, que come, aí começa a vomitar. Induz o vômito, por quê? Porque ela não quer engordar, ela quer ficar um padrão que a sociedade aceita. Então essa menina vai crescendo com esse problema e se não for bem tratado, bem equilibrado, se não houver uma conversa, ela vai continuar essa necessidade de perfeição para a vida inteira. Aí vai ser aquela pessoa que no trabalho, se cometer um erro, Ave Maria, tem que tomar um antidepressivo, porque não aguenta não. Não aguenta. Não aguenta. Aí aquela chefe que quando começa, se chegar a ser chefe, tem pena dos subordinados dessa pessoa. Né? Porque tem aquelas pessoas que não aguentam ver o outro parado, que não tem que fazer alguma coisa, tem que estar fazendo alguma coisa.
Né? Então, assim, tudo isso são coisas que a gente vai gerando em nós e trazemos para o outro. Aí isso não tem nada a ver com karma, isso tem a ver com as nossas emoções que a gente desequilibra e não faz por onde melhorar elas. E é possível, sim. Se não fosse possível, você não estava encarnado. Se você não tivesse condição de evoluir mais, já estava no nosso lar em outro lugar. Entendeu? Então, assim, na hora que você achar, eu não consigo controlar essa ansiedade, uma aflição aí da vida, aí, ansiedade. Eu não consigo controlar a ansiedade. Não, essa ansiedade acaba comigo. Se não fosse possível você controlar a ansiedade, você não estaria mais encarnado. Posso ter certeza. Se não fosse possível você melhorar em determinado aspecto, você já teria passado para o outro plano. Né? Se você está vivo, há esperança, há chance de melhora. Eu não consigo um emprego digno. Procura ver onde é que você está falhando. Será que é nos outros o que você fez que possa estar gerando essa conversa que está atrapalhando o seu emprego? Porque tem muito disso, né? A gente às vezes não valoriza o emprego, faz algumas coisas erradas e acaba aquela imagem sendo transmitida e atrapalhando a sua vida. Aí você vai dizer que não é o destino que é ruim com você, foi alguma coisa que você fez. Aí é se corrigir, se aperfeiçoar. Né? Procurar, não tem dinheiro para pagar especialização, não tem dinheiro para fazer não sei o quê. Tem muita coisa pública, tem muita coisa que dá para a gente estudar e se aperfeiçoar, tem que correr atrás. Mas achar que o outro tem a obrigação de entender, de compreender o que você quer sem você falar, aí gera as aflições, gente, em casa, no trabalho, em tudo, e você coloca a culpa nos outros. É aquela pessoa que manda um currículo, deixa um currículo numa loja, não arruma emprego. Quando vai olhar o currículo da pessoa, não tem condição de alguém empregar alguém assim. Eu já peguei currículo, né, que eu trabalho na comércio, que eu digo assim, não tem condição. A pessoa do início ao fim só fala sobre ela. Em nenhum momento fala sobre como ela pode ajudar o desenvolvimento de uma equipe, como ela pode contribuir. Aí quando você vai ver os cursos, caso essa pessoa vai ter, não tem nada. Mas a pessoa vai dizer que eu sou boa nisso, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Né? Já vi, então, por quê? A gente às vezes quer algo e não quer trabalhar em cima disso. Aí eu quero um emprego, mas eu não me aperfeiçoo. Será que é a minha forma de falar? Será que eu não posso ver uns vídeos sobre como melhorar a minha dicção? Como melhorar a minha postura? Será que eu não posso ver alguma coisa? Ou eu quero ficar colocando a culpa na minha roupa, na minha aparência, na minha cor de pele? Certo? A gente sabe que tem esses preconceitos, infelizmente temos, porque nós estamos num mundo imperfeito. Mas isso não pode restringir você. Né? Isso não pode restringir você, você tem que ir para frente. Fazer a sua parte para melhorar. Né? Lembrando, gente, que a última lei moral, uma coisa que eu quero falar com vocês também, das aflições, aflições mais complicadas quando eu falo de crimes, sabe? Tem coisa que é difícil, né? A gente apaziguar assim, dizer assim, uma pessoa, por exemplo, eu conheci uma pessoa quando eu trabalhei em uma pessoa num PSF, eu estava estudando aqui me lembrando do caso dele, porque ele era um agente de saúde, né? Aí ele estava faltando muito, me pediram para ver o que era que estava acontecendo, eu era responsável pelo PSF, eu fui atrás de conversar para ver o que estava acontecendo e tal. Aí ele começou a dizer, eu tenho que ficar um pouco com minha esposa. Minha esposa está muito mal porque ela passou por um trauma. Eu digo, que trauma foi esse? Ele me contou, quando ele me contou, é uma história extremamente pesada de um assalto, certo? Na casa dele, que vou resumir, né? Em que, além do assalto e tudo, ainda a esposa foi abusada durante o ato, né? Então, depois disso, a esposa dele não continuou a mesma pessoa. Então, o que acontece? Num caso desse, é complicadíssimo de você falar assim, olha, mas aceita, porque a vida é assim mesmo. Eu acho que é um caso desse que no início que eu falei, da gente acolher, de abraçar, de dizer, compreende sua dor, certo? Depois a pessoa pode ter condição de superar isso para não parar a vida dela. Mas é uma coisa traumatizante. E a gente não pode esquecer que a gente vive na lei. Qual é a última lei moral? Lei de amor, justiça e caridade. Elas são juntas. Na verdade, é justiça, que eu sempre erro isso aqui, ó. É lei de justiça, amor e caridade. Elas três estão juntas. Então,
O que é mais difícil no conhecimento da doutrina espírita, na minha opinião, é essa lei. Sabe por quê? Um ser humano que cometeu esse ato contra essa senhora. Qual é a nossa vontade de dizer, ele merece que faça a mesma coisa com ele? Quando ele for para a cadeia, ele vai pagar tudo que fez. Não dá vontade? Dá, porque a gente tem esse lado, tá vendo que a gente tem esse lado sombra, esse lado mal dentro da gente? É só apertar que aquilo aparece. Entendeu? Num caso desse, é muito complicado de você compreender que ele é um filho de Deus, que ele é um irmão seu. É muito complicado entender. Mas, quem entende um espírito superior, ele vai entender que não há justiça sem amor e sem caridade. Então, se eu quero justiça para esse caso, o amor e a caridade tem que estar envolvido. E é para todos. E é para ambos. E é para ambos a lei a caridade e o amor. Então, é complexo? É, mas é uma realidade, certo? É uma realidade. Então, esse desarranjo que foi cometido por essa pessoa, ele vai ter que ser responsabilizado, porque a justiça existe. Não estou falando na justiça da terra, estou falando na justiça espiritual. Mas ele não vai pagar, ele vai ter a oportunidade do amor, por incrível que pareça. Injusto? Não, porque a justiça está dentro do amor. Se não tiver amor, não tem justiça. Entendeu? Então, ele vai ter a oportunidade de se redimir pelo amor. Ele pode não aceitar? Provavelmente não vai aceitar, porque alguém comete um ato desse, geralmente não vai aceitar. Aí ele vai passar por dificuldades na vida. Não quer dizer que ele vai ter que ser abusado também. Entendeu? Porque não é a lei italiana, não é da cá, não é essa. Né? Não quer dizer que ele vai ser abusado também. Mas ele vai passar por aflições. Vai passar por aflições. Na própria vida, não precisa encarnar novamente para isso acontecer. Que a própria vida vai levá-lo a isso, né? Então, às vezes, pronto, aí, triste uma pessoa dessa, aí se põe com outras pessoas piores até que ele e vai sofrer. Aí você vai dizer, nossa, tipo, os quartejaram fizeram alguma coisa com uma pessoa assim. Mas, às vezes, a conduta de vida dessa pessoa foi o resultado das ações. Então, nem tudo a gente também tem que colocar a justiça de Deus. Que Deus é esse que manda matar, que manda abusar? Não. Aí foi consequência das ações das pessoas. Consequência da má ação dele que atraiu essa energia e convivia com pessoas que teriam coragem de fazer a mesma coisa com ele ou pior. Certo? Então, assim, tem que compreender essa questão das aflições dessa maneira, né? E se arrepender? Eu não fiz um absurdo desse, se arrepender, está salvo? Todos nós estamos salvos, ninguém está condenado, não existe condenação eterna. Então, o arrependimento é para você voltar ao caminho. A pessoa pode se arrepender e voltar ao caminho correto da vida dele? Pode. Pode. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, para a gente ver que as aflições são muito complicadas, né, da gente compreender, né? Quantas aflições passamos por não darmos tempo necessário às coisas, hein? Anotando aqui. Aí eu vou citar agora um caso da Bíblia, tá? O caso de Maria e Marta, né? Maria e Marta é um caso, resumidamente, é aquele caso que Jesus vai visitar uma família, né, que tem as duas irmãs, Maria e Marta. O que acontece? Maria fica ouvindo Jesus. Quando Jesus ia visitar uma pessoa, ele ia conversar e falar sobre simplesmente a espiritualidade mais superior que existia, né? Sobre os mais altos conhecimentos sobre a bondade. Então, Jesus começou a conversar lá. Maria, que não é a Maria, mãe de Jesus, é outra Maria, tá? Foi e ficou escutando. Aí Marta, que era irmã dela, disse o seguinte, começou lá, cuidando na casa, ajeitando as coisas e Maria assistindo a palestra, conversando, né? E ela lá, no trabalho. Começou a dar um negócio nela, né? Começou a dar aquela agonia dela, que daí qualquer um disse, Jesus, né? Jesus, como é que pode um negócio desse? Jesus procura ela, porque vê que ela está aflita, né? Aí Jesus, o que é? Né? O que é, Marta? O que é que está acontecendo? Ela disse, olha, já com outras palavras, né? Eu estou aqui trabalhando aqui na condenada e minha irmã está aí, assistindo o senhor falar, e agora depois vai todo mundo comer o que eu fiz. Aí Jesus a repreende, como, assim,
Aí dá uma sensação de injustiça. Porque não dá não, você se pensando, colocar no lugar dela. Ela trabalhou que só e os outros estão lá curtindo. Né? Mas o que tem de sair de exemplo? O que Jesus diz a Marta? A Marta diz assim, Marta, Maria estava se alimentando, né, do meu pão. Ou seja, Maria estava se alimentando do conhecimento verdadeiro. E repreende ela por não ter feito o mesmo. Aí ela disse, mas e aí, quem ia cozinhar? Vocês iam comer o quê? Aí ele diz, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Por mais que a gente ache que não, há tempo para tudo. A gente tem que saber viver o momento. Não adianta a gente ficar se lastimando porque você faz tudo dentro de casa e não conversa. Por quê? Porque Marta não disse, Maria, vamos dividir aqui? Você vai começar a ficar escutando Jesus aqui, eu vou fazer tal coisa, e aí eu vou para lá, para a sala, e você vem para a cozinha e termina. Diálogo, se chama diálogo. Quantas vezes dentro de casa a gente não arruma aflição dentro de casa porque não dialoga? Aí começa, as mães, principalmente nós mulheres, aí começamos a nos encher de tarefas. Porque só a gente que faz. Aí a gente tem que fazer comida, tem que ajeitar a casa, tem que ajeitar menino, tem que fazer tudo. Né? Faz tudo. Aí começa a se sentir sobrecarregada. Mas em que momento você pediu ajudar alguém? Ou como a matriarca da casa, né? Por que não dividir tarefas? Porque será que só você que sabe fazer as coisas? Será que não tem mais ninguém adulto na casa que possa lhe ajudar em algum momento? Né? Pois é. Aí é um problema. Aí vem essa aflição, essa agonia, que é muito agoniante a gente passar por isso dentro de casa. O que acontece? Se você começa a viver nessa situação, é igual aquela pessoa que eu falei de relacionamento, que começa a viver relacionando com a pessoa, mas não estando com a pessoa. Estando mais com o celular, com o trabalho, do que com a pessoa. O que acontece? Marta, exemplifica aqui quem está apenas existindo. Qual é o seu sentido de vida? Será que é só arrumar a casa, fazer as atividades de casa, trabalhar no seu trabalho, fora de casa, trabalhar dentro de casa? Será que é só isso, a sua existência? Será que você está existindo ou vivendo? Entendeu? Marta e Maria aí representam isso. Maria estava vivendo o momento. Vivendo o momento. Então, assim, muitas vezes nós nos reclamamos de algumas coisas, mas às vezes é necessário a gente organizar. Depois que a gente começa a falar, por incrível que pareça, começa a ficar melhor. Não, a gente pensa assim, né? Não vai melhorar não. Melhora, gente. Melhora. Não ache que não vai melhorar, que melhora com diálogo. E outra coisa, se não fizer, também não faça. Porque não adianta você pedir, eu vou fazer a comida e deixa a louça lá. Aí não limpar a louça, quando você chegou, você vai lá e limpa tudo, com a cara feia, passa o resto, vai dormir intrigado, né? Chateado, o cortisol lá em cima, certo? Olha só, o cortisol é um hormônio natural do nosso corpo. Quando a gente se estressa, ele sobe naturalmente. Aí eu vou exemplificar. Você já está aí próximo da menopausa, está próximo da TPM, aumenta o cortisol que já está alto. Aí o que acontece? Dores, inflamação, começa a doer o corpo, começa a doer as juntas. Aí começa a dar uma dor de cabeça, começa a dar um mal-estar. Aí você vai dizer, é a menopausa, é não sei o quê. Mas na verdade, isso tudo está sendo alimentado pela raiva que você está se permitindo passar. Você tem que saber entender o que é necessário e o que não é necessário, para você não dar uma de Marta sempre. Entendeu? Você pode ser a Maria. É ver o que é necessário. Se não está fazendo, deixa o outro fazer no tempo dele, mas também não faça. Muito bem. Está em Mateus 6,33, se você quiser ler direitinho, mas é um aprendizado. Porque essas coisas pequenas atrapalham a nossa vida. Sim, tem. Aquela série é ótima. É ótima. Tem exatamente. Ele não repreende ela sobre isso?
Porque a gente tem essa necessidade, às vezes, principalmente a mulher, quando vai cozinhar, de fazer aquele banquete. Uma coisa que eu fui aprendendo, às vezes dá para você fazer menos, todo mundo aproveitar, inclusive você. Porque senão você passa o dia todo cozinhando, quando chega de noite está morta, não tem coragem para nada. Mas será que tem necessidade de você, quando vai receber uma família, uns amigos seus, fazer 5, 6 pratos? Porque eu já fui assim. E o que danado isso tem a ver com espiritualidade? Tem. Porque você passa o dia estressado quando você não consegue vir para o centro espírita. Quando o vento está se acabando, se escora no canto querendo dormir. Você não consegue ler uma leitura agradável. Você não consegue assistir um bom filme. Você não se desenvolve. Né? Então, é necessário a gente ver essas coisinhas pequenas que causam pequenas aflições. Essas grandes aflições, como as anteriores que eu falei, são mais difíceis de lidar. Mas as pequenas a gente pode resolver com diálogo, né? E com também, o que é que tem dentro de você? Eu comecei a observar, o que é que tem dentro de mim que eu tenho tanta necessidade de fazer tanta coisa para agradar as pessoas? Entendeu? Será que eu tenho que agradar sempre? Será que eu tenho que ser essa mulher maravilha sempre? Né? Ou o homem maravilha, né? Que também, será que eu tenho que ser esse super ser humano sempre? Né? Jesus nos alertou com isso. Eu quero que gente, nem tem condição de a gente ser homem Superman nem Mulher Maravilha o tempo todo, não. Tem que ter um momento de você observar, de você refletir. Um momento, quantas vezes você parou? Um amigo espiritual uma vez me repreendeu e falou, né, através de um médium, eu depois fiquei pensando. Aí ele perguntou, você sabe qual é a lua hoje? Eu disse, oi? Aí eu fiquei toda assim, eu estava esperando, né? A gente estava lá na reunião, disse, você sabe qual a lua que está hoje? Eu não sabia. Eu tinha vindo à noite para a casa espírita, né, lá, mas eu não sabia, que eu não tinha olhado. Primeiro que eu tinha saído do plantão, nas carreiras, tomado banho para o centro. Aí já estava o quê? No caminho, lá, no celular, entendeu? Não observei, não olhei nem para a janela do ônibus para saber como é que estava o clima, não. Entendeu? A gente faz isso sem perceber. Aí, assim, foi um ensinamento, que depois de falar algumas palavras para mim, foi um ensinamento. Você passa a vida, você está passando pela vida. Você não sabe, às vezes, você acorda sem saber qual dia é. Na minha época, eu não sabia, só sabia que dia era o dia do plantão e que dia que eu não tinha. Daí, como eu ficava 2 hospitais, chegou uma época, por que trabalhar tanto? Trabalhava em 2 hospitais. Aí eu comecei numa escala boa, né? Fazer escala 1 por 2. Vou folgar 2 dias. Aí sabe o que acontece? A gente pega outro nesses 2 dias de folga. Aí comecei a folgar 2 dias no mês. Porque o outro hospital tem uma escala maior, entendeu? Para conciliar. Agora, para quê? Tem um poema, eu não sei se um poema que fala sobre isso. Quem passou pelas brancas nuvens, quem passou pela vida e não sofreu, quem nunca sentiu a dor do amor, quem nunca sorriu. Eu sei qual é o poema, já li esse poema. É ótimo. Pela vida, não viveu. Esse poema eu lembro dele, tem mais de 40 anos eu não lembro. Quando eu estava fazendo isso, não lembrei, mas agora você falou, é interessante, É um poema interessante. Foi espectro de homem, não foi homem. Passou pela vida, não viveu. Ele passou pela vida e não viveu. E por que a gente faz isso? Porque a gente se acostumou a dizer que tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Quando você trabalha tanto assim, você começa também a aumentar a sua necessidade financeira. Porque uma pessoa que trabalha assim não tem como cozinhar em casa, já começa tendo que comer fora sempre. Né? Porque não tem condição de você fazer a sua comida. Começar a comer fora sempre. Aí você começa a gastar mais com transporte. Entra mais dinheiro, mas também sai mais dinheiro. Entendeu? Aí às vezes você tem que observar, isso que eu aprendi a observar, que a gente se... a gente se reclama da vida, dizer assim, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para ficar com meus filhos, não sei o quê. Aí, faça as contas, se vale a pena isso tudo. Porque às vezes, quando a gente bota na conta, no lápis, sabe? O financeiro, você vai ver que está fazendo papel de besta. Porque você está ganhando mais, aí o que acontece? Eu trabalhava dentro da cidade, arrumei um trabalho na cidade vizinha, em Bahia, que você sabe que é João Pessoa, né? A cidade assim, a locomoção não é fácil. Aí quando eu comecei a perceber, eu passava 4 horas do meu dia dentro de um ônibus. 2 para vir, 2 para voltar. Entendeu? E vale a pena. Aí quando você vai observar, nesse meio tempo você dá fome, aí você se estressa, vai comer doce, vai comer não sei o quê, estraga a sua saúde, entendeu? Se cansa,
Aí será que vale a pena? Não estou dizendo para a gente largar os empregos e ficar desempregado, mas você avaliar as coisas. Tem coisa que não compensa. Todo o meu conhecimento, o cara está fazendo o que em Monteiro? Vivendo. Eu ganho menos de Monteiro e ganho João Pessoa no meu trabalho. Só que, ó, como que João Pessoa consigo ir de um lado para o outro? Atender 6 pessoas no mesmo dia de bicicleta. Eu faço de bicicleta. Lá seria impossível. Exatamente. Estressante. Então às vezes, não é trabalhar mais que você precisa, é diminuir o seu consumismo. Entendeu? O consumismo, às vezes, nos gera aflições que você não tem ideia. Você nem percebe que você se torna uma pessoa consumista. Você se torna uma pessoa consumista e começa a perder qualidade de vida e perder sua vida. Né? Lógico que quando o Espírito me falou isso, eu não entendi de cara. Eu fiquei matutando aquilo, pensando, sabe? Porque eu não acho que ele iria falar à toa. Né? Falou, não foi à toa. Né? Teve até uma noite que ele disse, eu vou levar pra gente passear à noite, para você ver se você vê a lua. Eu tive um sonho muito bom, né? Muito bom nesse dia, foi muito bom. Aí eu comecei a ver, eu acho que a forma de um espírito mais evoluído, não estou dizendo que é um espírito puro, mas é um espírito mais evoluído que a pessoa, ele não chega. Porque o que a gente chega? Menino está trabalhando demais, quer morrer de tanto trabalhar, Aí ficar rica não vai, porque a pessoa não fica rica trabalhando CLT. Ninguém fica rico CLT, entendeu? Não dá. Mas eu falaria assim, a gente falaria assim, mas o espírito evoluído vai dizer o quê? Chama a atenção para você chegar na conclusão. Agora, eu passei semanas com isso na cabeça. Né? Com isso na cabeça, para a gente chegar na conclusão. Tem outra passagem muito interessante, que é a de Jesus com Bartimeu, caminhando para os encerramentos, que está... Jesus e Bartimeu, está aqui. Se eu não achar aqui, eu vou falar por cima, que eu acho que a... Ih, desmarcou. Tá, eu vou falar, desmarcou. Porque eu deixei aqui e foi o vento passando. Mas eu não vou ler, vou dizer a vocês. Quem é Bartimeu? Bartimeu é aquele cego que estava na estrada. Tem um cego que está na estrada. Na verdade, Bartimeu não é nome, ele é filho de Timeu. Bart, segundo o Severino Celestino, quer dizer filho de. Porque como ele era cego, ele nasceu cego, então ele foi descartado pela família porque era assim, né? Assim, era a moral da época. Né? Era aceitável, né? Era uma coisa aceitável, a moral da época era essa. Então, achava-se que, como a pessoa nasce com um negócio, com uma deficiência dessa, você pecou. Ou ele, ou os pais. Imagina, como é que a criança peca? Aí daí sim vem questões de vidas anteriores. Que um bebê, qual é a explicação de um bebê nascer com câncer no fígado? Um bebê nascer com um problema no pulmão? Né? Um bebê nascer cego? Aí não é a aflição atual. Aí realmente são as aflições anteriores. Mas a maioria das nossas aflições são causadas por nós mesmos, agora como eu falei anteriormente, pelas nossas ações. Mas uma dessa, como Bartimeu, era uma aflição anterior. Né? Então, o que acontece? Bartimeu vivia nas beiras das estradas. Quando Jesus passa, ele teve a fé que ia ser curado. Então, ele procura Jesus. Eu acho que não chegou lá na série, não. Mas nos desenhos bíblicos tem. Ele correndo, desesperado, para chegar em Jesus. E o povo sem querer deixar. Porque ele era um mendigo autorizado, que ele tinha a capa da mendigância, que em Roma dava uma capa para quem era mendigo, era cadastrado os mendigos, não era assim não. Para ser mendigo, para ter direito de ficar na rua pedindo dinheiro, era organizado. Roma era assim, porque senão ia encher de gente. Então, tinha uns que nem isso tinha. Bartimeu já tinha pelo menos uma capa, para ter o direito de pedir dinheiro. Aí, ele teria... O que é isso simbolizar? Bartimeu simboliza a gente andar, para movimentar, para mudar a nossa vida, porque ele teria condição de sobreviver pelas moedas. Sobreviver, não estou falando viver bem. Ele tem a condição de sobreviver, que ele tinha autorização e ninguém poderia roubar a moeda dele, não, porque ele tinha a capa, provando que ele tinha essa autorização de Roma. Certo? Então, ele tinha condição de sobreviver, mas ele não queria isso. Quando Jesus passou, ele foi correndo, passou por cima de um de outro.
deve ter sido aquela situação, conseguiu tocar em Jesus. Quando ele toca em Jesus, ele se cura. Quer dizer, não, desculpa, gente, eu estou confundida. Quando ele toca em Jesus, aí lá vem Pedro, né, os apóstolos para cima para tirar, porque imagina, o mestre está lá e um mendigo chegando perto. Qualquer um ia para cima, né? Quando chegou a Jesus, disse, não, pare. Se virou e perguntou, se dirigiu pelo Bartimeu, né? Aí, Bartimeu, o que você quer? Agora, isso é interessante porque o homem é cego, né? Jesus pergunta o que ele quer. Aí eu fico pensando, mas não é óbvio que ele quer que ele quer enxergar. Mas observe, se ele volta a enxergar, ele perde a capa. Ele perde o comodismo que ele tinha de ter a sobrevivência. Então, Jesus pede para ele responder, o que você quer? E também vem um ensinamento de dizer assim, ó, se a gente não sabe para onde vai, não vai para canto nenhum. Bartimeu, cego, sabia para onde queria ir. Encontrar Jesus e ficar curado. E largar aquela vida. Aí ele vai responder a Jesus, eu quero enxergar, mestre. Aí Jesus vai lá e cura ele. É o cego de Jericó, essa passagem. Lembrei que na cidade de Jericó, né? Aí Jesus vai e cura ele. Nesse momento ele tira a capa, na passagem bíblica está assim, ele tira a capa e joga a capa. Quando ele joga a capa, tem um monte que começam a correr, se jogar em cima da capa para pegar a capa para eles. Entendeu? Como tinha gente em pior situação que ele. Mas essa de pior situação não procuraram Jesus não, Bartimeu procurou. Esses outros não procuraram. Preferiram mendigar pela capa, para ver se conseguia o mais certinho. E Bartimeu não, ele teve coragem de ir em frente. E a passagem bíblica, ela termina com uma parte muito interessante, porque assim, ó, começa dizendo assim, Bartimeu estava à beira do caminho, quando Jesus passou. Estava à beira do caminho. Quando termina a passagem, ele diz assim, e no final, Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Então, a metáfora muito interessante é dizer o quê? Ele mudou. Ele estava à beira do caminho, vendo as coisas, só passar, sobrevivendo. E depois Jesus, depois dele dizer o que ele queria, ele foi direcionado para andar o caminho dele. Né? É uma passagem belíssima, né? Que mostra muito isso das aflições. Se Bartimeu tivesse se conformado, ele estava aflito, estava com aflição, que a pessoa não enxergar é uma aflição, mas ele podia estar conformado, como os outros, e não estava. Né? Então, a gente compreender isso. Né? E para finalizar, a gente tem que entender essa questão, né, desses desejos, o que está realmente acontecendo com nós. E para a gente não ficar como os outros que ficaram mendigando o que Bartimeu deixou. E começaram a viver uma vida de mendigância. Né? Podendo, só que eles estavam ao lado de Jesus também. Mas só Bartimeu teve a coragem. Então fica esse pensamento para a gente. Quando é que a gente vai ter coragem de mudar a nossa vida? Será que eu vou ter que toda vez, todo santo dia, passar pelas aflições? Né? Aflição no trabalho, aflição em casa, aquela angústia por alguma coisa, que eu não sei o que cada um tem de suas aflições. Então, o que chama a atenção é isso, que a gente possa se comprometer como Bartimeu se comprometeu com ele mesmo, de mudar a nossa vida. E assim a gente muda nossas aflições. Ele vai ter outras? Vai, porque agora ele vai ter que trabalhar. Ele não vai ter mais como... Não pode pedir, viu? Não pode mais pedir sem a capa. Então, ele teria que trabalhar e erguer a vida dele. E que a gente possa ter essa coragem de Bartimeu. Né? Aí eu trouxe uma passagem que eu nunca trago, para finalizar, que é uma mensagem, né? É do Eclesiastes. Nunca trago no Antigo Testamento, mas eu vi uma pessoa citando, aí eu fui pesquisar. Achei muito interessante. Eu realmente não tenho tanto conhecimento, não tenho conhecimento do Antigo Testamento, mas eu achei interessante. O Eclesiastes, ele é atribuído, é um dos livros que é atribuído a Salomão. É uma poesia, muito interessante o livro, eu não tinha estudado ele ainda. Ao rei Salomão, são poemas, né? São poemas, são mensagens. E Salomão, muito sábio, ele fez o Eclesiastes no final da vida dele, quando ele estava raciocinando sobre o que ele fez da vida. Ele era um rei, viu? E ele estava raciocinando, né, se foi realmente ele que fez, porque é uma coisa muito antiga, a gente não tem essa comprovação, mas é atribuído a ele, Salomão, né, Eclesiastes. Então imagine, você foi o rei dos mais ricos que teve.
né? Salomão herdou do rei Davi uma imensidão de riquezas. E quando foi se aproximando no final da vida dele, ele ainda estava questionando qual era o sentido da vida. E era um rei. Né? Aí no Eclesiastes 3, de 1 a 8. Ó, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar e tempo de juntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de Tá. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, de prantos, né? E tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras e tempo de juntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de lançar fora. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de rasgar e tempo de coser, de costurar, né? Tempo de estar calado e tempo de falar. Então, ele escreveu, esse Eclesiastes, ele continua e ele vai contando algumas aflições dele, só que de uma maneira poética. E ele começa a compreender que há tempo para as coisas. Então, muitas vezes o que nos falta, essa calma que eu coloquei nesse texto inicial, né, que eu pedi para a Léo ler, essa calma que não é fácil diante das aflições, a gente compreender que às vezes não é o tempo. E eu digo a vocês que eu falo isso assim particularmente, porque a paciência, essa ciência, né, como que um espírito me falou, a ciência de estar em paz. Aí, mesmo diante da dificuldade, não é que você não vai sentir, você vai sentir a agonia, você vai sentir ansiedade, você vai sentir tristeza por a perca de alguém que você gosta, mas é que você tem que entender que aquilo é um tempo e reconhecer aquele tempo. Às vezes não é tempo de plantar, às vezes já é o tempo de colher, então não adianta você plantar quando devia ter colhido, está colhendo. Então o que vai acontecer? Você tem que esperar para chegar o tempo de plantar de novo, para depois colher. Como ele diz, há tempo que você tem que se espalhar as pedras, espalhar tudo que você tem. Mas tem tempo que você tem que se recolher. Aí só você vai saber o tempo que você estará agora. Porque as aflições, elas não vão acabar. Elas vão continuar porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Você tem coisas a aprender. E as aflições vêm lhe ensinando. Mas você pode sofrer menos. Você pode se angustiar menos e ter uma vida melhor. Né? A gente pode, no lugar de se encher de comprimidos para ansiedade, para depressão, para tudo no mundo, comprimido para dormir, comprimido para acordar, né? Comprimido para relaxar, comprimido para dor, a gente pode analisar e dizer assim, nossa, eu estou com muita dor na cervical. Eu fiz alguma coisa fisicamente que justificasse? Não. Então, o que será que está causando isso? Né? A gente tem que compreender que toda dor, ela tem uma causa, quando eu falo dor física, né? Então, se eu não estou dormindo, o que é que está tendo na minha cabeça que está me atrapalhando? Né? É o tempo da gente refletir nas nossas aflições e aprender com elas. Salomão tinha tudo, materialmente falando. Ele tinha tudo. É um exemplo de um homem que, pelos registros, foi um dos homens mais ricos que já houve na humanidade. Mas mesmo assim ele refletiu. E ele decaiu, pela história que a gente sabe, questão de invasões, né, de território. Mas ele progrediu. Foi um governo que foi muito mal entendido, mas foi um tempo de progresso. Porque ele dava liberdade de pensamento. Então a gente tem que ser livre para pensar. Né? Então essa é a mensagem que eu trago para a gente finalizar. Eu realmente fiz o tempo todo, estava querendo fazer menos tempo, mas é muita coisa para falar de aflição.
Porque quando a gente fala das aflições, até você pegar no Evangelho é enorme. Né? Então, assim, porque realmente são muitas. E cada um tem as suas, mas eu espero que tenha servido para a gente, né, refletir um pouquinho. E a gente aí pode aí conversar também, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, ainda para a gente... Nós estamos em poucos. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, gente. Quiser perguntar, né, ou expressar algo. Eu tô assim, sabe? Meu cérebro ele não desliga. Ele fica assim, pensando na minha filosofia. Tanto coisa que eu vou fazer. Então, no momento que eu tenho que relaxar, eu tô super agitada. Entendi. E às vezes eu tenho que ter criatividade, não vou costurar, né? Aí me dá um branco. Eu digo, no momento que eu tinha que ter um branco ali pra dormir, eu não tenho. Eu dou invertendo. Não sei o que tá acontecendo. Mas aí só você vai saber, né? Eu tô tomando melatonina pra É. poder descansar. Não, mas melatonina é mais natural, assim. Porque assim, eu também já tenho fibromialgia, então já dá também uma perda de sono, né? E aí juntou tudo pronto. Porque eu tava acordando mais cansada por não conseguir descansar muito, eu tava acordando exausta. Você tem que analisar essa questão. Eu vejo assim, eu já passei um tempo assim, eu trabalhei muito tempo como CLT, como farmacêutico em vários lugares, aí eu fui inventar de montar um comércio achando que ia ser mais fácil. Mas assim, não é mais fácil não. Mas assim, porque mentalmente é muito mais pressão. Então eu passei um tempo mesmo assim, eu me acordava à noite e não conseguia mais dormir. Tentava e não conseguia mais dormir. Quando era no outro dia de manhã, estava acabado, queria dormir de manhã e não conseguia. Né? Mas é a questão do tempo. Porque aquilo ali não serve de nada quando você fica pensando nas coisas do dia a dia. Né? Não serve de nada, porque você não vai resolver nada de madrugada. Né? Não resolve nada de madrugada. Então, mas aí você depois tem que parar, como Jesus disse, vai para o seu quarto. Né? Quarto que fala não é só o quarto físico, né? Ora, que ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho, cada um tem um anjo da guarda. Se você pedir de coração para ele lhe ajudar, para ele levar à noite, para lhe mostrar alguma coisa que você possa captar, ele leva. De coração, porque a gente não está sozinho, a gente tem que ter esse conhecimento da doutrina e saber aplicar ele na nossa vida. Pedir realmente a ajuda de coração, que eles vêm, que eles só estão esperando isso, na verdade. Ele está louco para ajudar, só falta a pessoa dar espaço, né, para compreender e ver o que lhe cabe, o que você faz para passar por isso também, que primeiro você tem que olhar o seu, porque você tem que se modificar. Aí depois você vê a interação com os outros. Eu penso assim, porque não adianta. Às vezes a gente tem os nossos problemas, não adianta querer que os outros façam resolução deles. A gente é que tem que resolver. Problemas muitas vezes internos mesmo. E às vezes essas doenças, como diz aqui nessa calma, se o motivo é moléstia do corpo, do próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se você está com algum problema físico, a impaciência, a agitação só vai piorar. Então a gente não tem escolha. A nossa escolha é progredir e melhorar, porque ninguém quer sofrer. Né? Alguém mais? Que você trouxe de exemplo, de leitura, eu estava pensando nisso, nos estudos, a gente conversando, surgiu muito, não foi, Léo, essa questão das aflições, a gente falando sobre isso. Porque, olha, e a gente tem que acreditar mesmo no que os espíritos ajudam da gente. Às vezes em sonho, sabe? Eu mesmo estava insistindo em umas coisas que já tinham me dito que talvez não fosse legal para agora, mas a pessoa teima, né? Eu quero, eu vou, eu vou dar um jeito, eu consigo. Aí eu tive um sonho. Os sonhos, eu estou começando a parar. Eu passei uma vida toda lutando contra eles. Hoje em dia eu quero compreendê-los, né? Depois dos estudos assim, da doutrina, eu quero aceitá-los e compreendê-los para mim. Aí eu tive um sonho que eu acordei angustiada, que eu estava subindo uma ladeira enorme. Tinha um mato de um lado e de outro e tinha um caminhozinho desse tamanho. Só dava para botar um pé assim e o outro assim. Tinha que andar assim, entendeu?
Aí eu estava muito agoniada, que era como se eu não podia sair dali. Aí tem uma pessoa comigo que dizia que eu não podia sair daquele caminho. Eu tinha que seguir aquele caminho estreito. E eu tinha pedido recentemente para me afastar de uma coisa. Que eu digo, eu não quero mais isso não. Eu quero voltar, quero mudar tudo. Porque eu não quero mais sofrer não. Não quero mais essa agonia, essas coisas. Aí pedi, não quero mais, não quero mais. Aí eu tive esse sonho. Né? Eu tive esse sonho, depois eu fiquei pensando. E eu insisti ainda nas coisas, porque ela estava em andamento mesmo, eu insisti. Eu insisti ainda, aí não deu certo. No momento eu fiquei uma frustração, mas depois me lembrei do sonho. Eu digo, é porque já estavam me mostrando, não é por aí. O seu caminho no momento está estreito. Você pode progredir, eu entendi assim, você pode progredir, porque o caminho estava aberto, estava subindo. Mas ele está estreito ainda, não é o que você está querendo. Né? Então a gente às vezes tem que realmente baixar a bola, como diz, agradecer a orientação, aceitar, né? Fazer o seu melhor nesse momento, que uma hora os caminhos se enlarguecem. Mas no momento eu vejo que o caminho é estreito. Ou seja, vai ter umas dificuldades, mas a gente pode progredir e continuar nele. E a gente tem que estar apto a isso, porque a gente só quer receber a notícia boa dos Espíritos. Vai passar, minha filha, isso aí vai acontecer. A partir da semana que vem vai tudo mudar na sua vida. E às vezes não é assim. Leva um tempo a mais. Né? Então a gente tem que ter essa calma e mansidão para aceitar. E decidir, né? Que é importante. É. Você ficar também só na... Tem aquela hora que você precisa... É quando a hora que Jesus pergunta o que é que você quer. É. Eu acho que é uma das perguntas do mestre, né? Porque como você diz, a inteligência é suprema. Porque ele já sabia o que o outro precisava, mas talvez, né? Talvez. Será que você tem a coragem de assumir o que você quer? O que você quer, exatamente. E a toda hora ele está nos perguntando o que é que você quer. O que é que você quer? É. O que é que você quer? Ele pergunta isso na passagem do aleijado, a pessoa lá, se arrastando no chão, e ele pergunta o que você quer. Eu acho que os apóstolos não estão vendo não o que a pessoa quer, não. Mas é. E quantas vezes a gente pede, Jesus me dê isso, Jesus faça assim, Jesus assim. É. Ou até com outra pessoa, né? Jesus Isso. faça com que aquela pessoa É. Minha filha, mas é o que a pessoa quer. É. Às vezes não é o tempo. Não é o tempo, É. não é o que a outra pessoa É. quer. Né? Por É. exemplo, na questão dos relacionamentos, Jesus faz com que essa pessoa me aceite, Jesus faz com É. que o meu Que volte casamento para mim. permaneça. É. Minha filha, mas a outra pessoa também quer. É. Exatamente. A questão da conversa do diálogo que você trouxe como exemplo, ele é fundamental. Eu passei por uma experiência muito forte dentro de casa. Essa questão de trabalhar em grupos estudados que você falou. Eu não sou assim com você. Se eu disser assim, Alessandra, você pode fazer isso? Você diz, posso, você. Eu espero que você já faça. Então, isso para mim foi muito difícil, porque, por exemplo, o meu companheiro é uma paciência, uma demora para fazer as coisas. Geralmente é assim, quando a pessoa é acelerada, o outro não é. Eu sou prática. Somos assim. Né? Eu não tinha tempo, porque o meu tempo estava... É a minha que não pega uma coisa, ela quer que eu tivesse lá. Lá em casa é assim, eu sou super agitada, eu quero tudo para ontem, e aí ele e o menino. É uma lentidão. Eu sou toda. Quase. Não chega a ser Aí ele diz, ela é proteção minha. Porque ela pensa alguma coisa às vezes com o rapaz, ela escuta tudo, ela já vai na frente fazer. Já chega Esperta. lá, ela já É. Imagina a situação. Um agora, duas. Então eu acho realmente que você foi muito feliz nas passagens que você escolheu para falar sobre as aflições, porque é o nosso caminho. É. Então assim, a gente tem que ter essa consciência agora mais, né? E ter essas ferramentas que você trouxe para a gente estudar mais e dizer, gente, não é necessário isso. Né? E aí, como você disse, teve a situação, eu não queria dialogar, eu queria assumir tudo. Né? Então eu passava a acordar 4 horas da manhã, eu sair de 7 e deixar tudo pronto, para quando eu chegar não ter que pedir e a pessoa demorar para fazer.
chegava cansada, 1 hora tinha que estar em outro local. E isso foi muito frustrante. E chegou um tempo que eu percebi que fisicamente eu ia adoecer. Eu ia adoecer fisicamente e enlouquecer mentalmente. Eu não tinha condições de trabalhar 3 horários e dar conta de uma casa e de tudo que eu queria dar conta. E aí a dor de cabeça não passava. Você vai dormir, a mente fica trabalhando, porque você está super ativa, né? Eu chegava da escola às vezes 10 horas da noite, ia resolver coisas do outro dia, já pensando no outro dia, quando eu deitava para descansar, o corpo já estava aquele peso e a cabeça super agitada. Eu sei que eu passei um tempo nesse processo, aí depois eu percebi, não, sério, eu preciso dialogar, eu preciso dividir. Eu com 2 moças dentro de casa e um esposo disponível. E aí quando eu cheguei para conversar, eu cheguei num tom de botar para fora, não de diálogo, né? E ele parava assim, olha para mim. Aí eu falo assim, depois que eu soltei tudo, os cachorros todos, os gatos. Aí ele fala assim, ô Lucélia, tu tá acordando esse horário por quê? Por que que eu tenho que... Aí eu disse, por que você não me pediu para fazer? Eu não tô a manhã inteira em casa. Não tinha passado pela minha cabeça o autocontrole das coisas, não tinha me passado pela a autossuficiência. Eu não tive a oportunidade de pensar que as outras pessoas também podem fazer. Né? Aí depois, quando ele me disse assim, muito calmamente, por que você não me pediu para fazer? Eu posso fazer o almoço. Quando eu falei para as meninas e dividi para uma tomar de conta da cozinha e da casa no meio-dia e a outra à noite. Pronto. Meu amor, a casa ficou uma paz. E eu digo, se eu tivesse feito isso há mais tempo, eu já estava mais tranquila. Então, eu estava carregando um peso e botando a culpa em todo mundo, mas eu não tinha parado de conversar com ninguém. Desse jeito. Estava levando sozinha, botando a culpa neles, mas não tinha falado com eles. Né? Quando fui falar, já fui estressada, não fui conversar, já fui para gritar. Então, assim, aí pronto, passou dor de cabeça. Toda hora que eu deitar na cama, eu durmo. Só para chegar e entende? E todo mundo faz a sua parte. E ainda eu estou trabalhando com os 3 filhos. Né? Então, assim, é como você trouxe os exemplos. Às vezes a gente está tão se autossuficiente, tão mal no controle das coisas. E é só uma questão de conversar. Demorou o início para você, a questão da paciência, de você pedir, esperar as pessoas fazerem, aí depois eu entendi que cada um tinha seu tempo. E que, como você disse, e também não vou fazer. Eu cheguei, não está feito não. Não tem problema. Ela tem o tempo dela, ela sabe que ela vai fazer, então eu vou deixar ela fazer. Desse então, jeito, isso me trouxe uma paz interior muito grande para resolver todas as coisas que você certeza. Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Então era isso, gente, né? Eu gosto muito desses temas que a gente pode colocar na prática, né? A espiritualidade na prática. Pois então, era isso. Se organizar. Sim, vamos fazer a prece, né? Final. Já esquecendo a prece também. A espiritualidade amiga que desde cedo veio preparar o ambiente para nos receber, acolher as nossas aflições, sem julgamento, sem culpa, só nos ajudando a ter clareza, a ter leveza, de todo o processo desse caminhar da nossa vida. Agradecer aos irmãos
que também vieram limpar o ambiente físico para nos receber. Como é bom a gente chegar e encontrar o ambiente limpo, cheios de bons fluidos, cheios de limpeza. Isso também é importante. Então, queremos agradecer por a gente ter escolhido estar aqui compartilhando de experiências, de vivência da nossa vida e associando aos ensinamentos de Jesus que é possível a gente trazer esses ensinamentos para a nossa vida, para a nossa vivência e colocá-los em prática. Então queremos agradecer as energias, agradecer a nossa vida, agradecer os nossos ancestrais, agradecer aos amigos espirituais que sempre estão conosco, trazendo conselhos, trazendo abraços, trazendo energias para que a gente possa continuar a nossa caminhada e nos mostrando sempre caminhos estreitos, mas que é importante a gente escolher e poder caminhar nesses caminhos. Gratidão.